Bom pessoal, hoje então nós veremos um novo tipo de modelagem, né? Um sistema diverso que a gente já vinha estudando, que são sistemas fluídicos, né? Para começar, sistemas fluídicos líquidos, então água, óleo, né? Posteriormente estudaremos sistemas fluídicos ar, né? Esse material eu construí ele baseado no do livro Modelagem da Dinâmica de Sistemas e Estudo da Resposta, de Felício. Tá? E aqui nós temos alguns exemplos de modelagem de sistemas fluídicos, né? Aplicações, digamos assim. Por que nós estamos estudando essa modelagem? Né? Então, se eu pretendo, por exemplo, fazer o controle do nível de uma caixa d'água, eu preciso ter o modelo dessa planta, né? Planta caixa d'água, para saber, por exemplo, o quanto que eu tenho que ter de potência na minha bomba, né? Para manter o nível dessa caixa d'água, assim por diante. Um outro exemplo também que nós temos é sistemas de tanque de combustível de aeronaves, porque nós temos que entender, lembrar, né, que os tanques de combustível de aeronaves ficam nas asas. Então a gente precisa ter esse balanceamento aí, né, de nível nos dois tanques, né, por conta do CG da aeronave, né, centro de gravidade. Um outro exemplo também que vem à minha cabeça é modelagem de chuveiro para controle de temperatura. Lembra que eu comentei quando a gente falou de modelagem de sistemas térmicos? A respeito do chuveiro também, né? Mas ali no contexto do sistema térmico. Mas o chuveiro ele também tem uma parte fluídica, né? Vai ter vazão, né? Vai ter uma resistência à passagem desse fluido. Então também pode ser tido como um sistema fluídico líquido, né? Sempre que a gente está falando de modelagem, a gente inicia a nossa conversa definindo qual lei que a gente vai utilizar, né? E a lei nesse caso vai ser balanço de massa, tá? De maneira assim bem simples, tá? Bem simples para a gente entender o que é o balanço de massa. A gente define um volume de controle, né? Então um tanque, conforme vocês estão verificando aí na figura, é um tanque, né? Um tanque que tem uma entrada e tem uma saída. E aí a gente define da seguinte maneira: o que está entrando de líquido menos o que está saindo de líquido é o que está variando de massa de líquido nesse tanque, tá? Então o que entra menos o que sai é igual à variação desta minha massa. Então, por exemplo, entra 5 kg por segundo, sai 3 kg por segundo e portanto eu tenho uma variação, né, um aumento nesse caso de 2 kg por segundo. Né? A gente tem que entender que nós estamos trabalhando com modelagem de sistemas dinâmicos. Né? Então, a cada instante, eu vou ter uma entrada diferente, a cada instante eu vou ter uma saída diferente e uma variação diferente. Então, tudo isso no tempo. É por isso que a gente trabalha com equações diferenciais. Né? E quando a gente equaciona, né, essa conversa que a gente acabou de ter no slide anterior, então a gente define o que entra de líquido como sendo Q1, tá? E aí já Q1 como vazão volumétrica, tá bom? Então vazão mássica, vazão volumétrica. A gente define Q2 como sendo o que sai do meu volume de controle, que é a vazão volumétrica Q2. E a variação de massa como sendo a derivada da massa, né? Então N ponto ou operador derivativo d vezes m, que é a mesma coisa que dizer m ponto. Então eu fico com o equacionamento da minha lei sendo ρ vezes Q1 menos ρ vezes Q2. Por que ρ vezes Q1? Porque quando eu pego a minha massa específica, que é ρ, e multiplico pela minha vazão volumétrica, eu tenho minha vazão mássica. Tá? Então, ρ vezes Q1 é a vazão mássica de entrada, menos ρ vezes Q2, que é a vazão mássica de saída. Né? Lembrando que Q1 e Q2 são vazões volumétricas. Então, eu coloco essa massa específica aí somente para transformar a vazão mássica em vazão volumétrica. Então, ρQ1 menos ρQ2 é igual a D vezes M, que é a massa no meu volume de controle. Né? Portanto, D vezes M seria
a derivada da massa no meu volume de controle, ou a variação de massa nesse meu volume de controle. O próximo passo é estudarmos quais são as relações que utilizaremos nesse tipo de modelagem de sistema fluídico líquido, né? A primeira delas é a resistência fluídica, que assim, de maneira bem prática, tá? É a resistência de uma tubulação de água, é a resistência do cotovelo, certo? Curvas, registros, a passagem do fluxo de líquido, né? Ou seja, quanto mais comprida for minha tubulação, por exemplo, né, no cano, né, da tubulação de líquido, maior vai ser a resistência à passagem desse fluxo. Quanto mais cotovelos eu tiver, quanto mais registros, né, mais difícil vai ser esse fluxo passar na minha tubulação. Então essa resistência fluídica resume isso, tá certo? Essa resistência à passagem desse fluxo. Então esquematicamente eu tenho esse desenho embaixo, que parece mesmo uma resistência elétrica, né? E aí eu tenho um ponto, o fluxo, né, atravessando essa resistência fluídica, RF, passando de um ponto 1 até um ponto 2, em que no ponto 1 eu tenho uma pressão P1, no ponto 2 eu tenho uma pressão P2, e aí eu tenho uma diferença de pressão ΔP. Né? A relação, né, me diz a seguinte, que o ΔP, né, que é ou seja, a diferença de pressão, vai ser igual a resistência fluídica vezes a vazão volumétrica, e aí a gente tem exatamente a mesma analogia com a elétrica, né, circuitos elétricos, que é U igual a RI. Então o meu U, que é a minha diferença de potencial, é equivalente à minha diferença de pressão. A resistência elétrica é equivalente à minha resistência fluídica e a minha corrente elétrica é equivalente à minha vazão volumétrica, tá? Então, quanto maior a diferença de pressão que eu tiver entre o ponto 1 e o ponto 2, maior vai ser a minha vazão, né? Quanto maior a resistência fluídica que eu tiver no meu circuito, né? Menor vai ser a minha vazão, mantendo a mesma diferença de pressão, digamos assim, tá? Então RF é a minha resistência fluídica e Q é a minha vazão volumétrica. Importante a gente pontuar, tá, que esta relação ΔP igual a RF vezes Q, ela representa muito bem a realidade quando a gente está trabalhando com regime permanente. Tá? Então ela funciona para regime permanente. Isso daí. Quando a gente está trabalhando, ou seja, o que seria um regime permanente? Né? Quando eu tenho já as pressões estabilizadas, né? Quando eu tenho a minha vazão já estabilizada em regime. Diferentemente seria trabalhando com regime transitório, né? Tá? Então, para regime permanente, a gente consegue usar muito bem essa relação aí. Outra relação que utilizaremos é a pressão no fundo do tanque, né? Ou a pressão devido à coluna de líquido. Tá? Então, a pressão no fundo do tanque, P, vai ser igual a ρGH. Tá? Ou seja, massa específica ρ multiplicado pela gravidade G vezes a altura de coluna de líquido. E a terceira e última relação que utilizaremos é a massa que está presente no meu volume de controle. Tá? Então a massa M ela vai ser igual a ρ, que multiplica área vezes a altura de coluna de líquido. Né? A área, lembrando que é a área da seção transversal do meu tanque. Tá? Isso é válido para tanques prismáticos, ou seja, tanques que mantêm a mesma área ao longo da altura. Né? Somente comentando a fórmula, né, a equação, a massa de fato vai ser igual a ρ que multiplica um volume, né? Porque a área vezes a altura é um volume do tanque, né? Então eu posso dizer que a massa é igual a ρ vezes o volume, e o volume é igual a área vezes a altura, tá bom? Também é importante nós observarmos, né, e eu colocarei um slide somente para comentar isso, que a altura, a massa, a pressão no fundo do tanque, tudo isso são variáveis, né? E num sistema dinâmico,
isso varia com o tempo. Tá? Então a gente fala assim, H é a altura da coluna de líquido em um dado instante. Massa, M, né, é a massa de líquido dentro do tanque, dentro do meu volume de controle, em um dado instante. A pressão no fundo do tanque, né, que a gente estudou no slide anterior, é a pressão em um dado instante. Né? Ou seja, são variáveis no meu sistema, que depois a gente vai entender que são saídas. Né? Então, continuando essa conversa, né? O que é muito importante, tudo que foi dito, né, e está escrito lá nos 2 slides anteriores, em um dado instante, significa que são variáveis de saída no meu sistema, tá? Então, ó, vazão Q1 de entrada é uma saída no meu sistema, tá? Aí você fala assim, mas não está entrando essa vazão aí no tanque, não entendi, como que isso é uma saída se está entrando? Pessoal, é tudo que está variando no meu sistema, tá? Então, por exemplo, eu posso colocar uma pressão de bomba na entrada do meu sistema e a pressão dessa bomba vai ser a entrada, né? E aí, conforme aumenta essa pressão da minha bomba na entrada, varia a vazão do líquido, tá? Então, essa vazão do líquido Q1, né, de entrada, é uma consequência de uma pressão que eu estou aplicando na minha bomba. Então ela é uma saída sim, tá? Então Q1 é uma saída, Q2, tá? A vazão de saída do tanque também é outra saída. A altura do líquido é uma saída, né? Porque ela está variando com o tempo, né? A massa também, né, no tanque é outra saída e a pressão no fundo do tanque também é outra saída, tá bom? Então vamos pensar da seguinte maneira: eu coloquei uma bomba na minha entrada do meu tanque, né? E tem uma pressão. Essa bomba ela gera uma pressão na entrada. Vamos chamar de PI, por exemplo, né? Então quando eu aumento essa minha PI, tá certo, de 100 para 200 bar, por exemplo, né, de pressão de entrada da bomba, vai aumentar quem? Vai aumentar a vazão na entrada, que é 1, né? Que vai depender, obviamente, da restrição do fluxo que eu tiver ali, né? Da resistência fluídica. Também vai aumentar a pressão no fundo do tanque. Por quê? Porque vai aumentar a coluna de líquido H. Aumentando a coluna de líquido H, também vai aumentar a massa dentro do meu tanque. Né? E quando eu aumento a massa, aumento o H, aumento a pressão no fundo do tanque, vai aumentar a minha vazão de saída Q2. Tá? Estão entendendo por que Q1, Q2, H, P e M são saídas? Então, nesse exemplo que eu escolhi, nós temos exatamente essa condição que eu acabei de comentar, né? Então, tem uma pressão na entrada PI, que pode ser provocada por uma bomba, né? Ou alguma outra coisa, né? Uma pressão PI de entrada. Logo em seguida, nós temos um orifício que oferece uma resistência à passagem do fluxo. Um orifício que vai ter aí uma resistência fluídica RF1. E aí, passando por esse orifício, nós temos a vazão volumétrica Q1. Né? Aí nós temos o tanque, esse tanque tem uma altura de lâmina d'água, né, de H, uma pressão PO no fundo desse tanque, e depois nós temos uma resistência fluídica na saída, RF2, e uma vazão volumétrica QO nessa saída também, né, no orifício 2. Aqui algumas hipóteses importantes sobre hipóteses gerais, né? Essas que estão dentro do retângulo são hipóteses gerais para sistemas fluídicos líquidos, né? Então o fluido é incompressível, tá? E tem massa específica constante. A temperatura é uniforme ao longo de todo o volume de controle, tá? As resistências fluídicas são constantes lineares. Isso é uma hipótese muito bem aceita por causa de escoamentos em regime permanente. Qualquer tanque tem seção transversal prismática, né? Tem área constante, como eu havia dito. Então, a seção transversal ao longo de toda a altura do tanque é a mesma. Né? A pressão atmosférica também é constante
As resistências fluídicas são localizadas em qualquer outro local do sistema que não há atrito entre fluidos e paredes. Então a gente pega todo comprimento de tubulação, curva, etc. e resume uma resistência fluídica. E faz aquela relação, né, que a gente comentou. Os efeitos da inércia do fluido são desprezíveis, tá? Então a inertância vai ser igual a zero, tá? A gente sabe que o fluido ele tem uma inércia, né, no fluxo. Então eu tenho um fluxo, para eu parar ele, eu tenho que aplicar uma força, digamos assim. Mas a gente está considerando isso como sendo desprezível. E as variações das grandezas do sistema são relativamente pequenas. Então a gente está falando de sistemas lineares, tá? Sistemas lineares, ou seja, não varia com o tempo, as constantes, né? Então a resistência fluídica ela é constante ao longo do tempo, né? A massa específica ela é constante também ao longo do tempo. Então é um sistema linear. E aí, fora do retângulo, especificamente por esse problema que nós estamos trabalhando agora, as variações de PI, né, pressão na entrada, são tais que a altura de lâmina d'água mantém sempre positivo, né, está sempre maior que zero. Então, o primeiro passo é nós realizarmos a aplicação da lei de balanço de massa, né? Então nós temos o tanque, o que entra de líquido menos o que sai é o que está variando. Então seria ρ que multiplica Q1 menos ρ que multiplica QO é igual à derivada da massa no tanque, né? D que multiplica MT. Lembrando que Q1 e QO são vazões volumétricas e a gente multiplica por ρ para passar para a vazão mássica, né? Então a gente consegue fazer vazão mássica de entrada menos vazão mássica de saída é igual à variação da massa no meu sistema, né? Então fica ρ que multiplica a vazão volumétrica é a vazão mássica. O próximo passo é a aplicação das relações, né? Então a primeira relação que a gente vai aplicar é em relação às resistências fluídicas. Então onde eu tenho um orifício e um orifício 2, eu vou aplicar a relação de resistência fluídica, né? Que é exatamente uma resistência passagem do fluxo na entrada e na saída do meu tanque. Então, na entrada do meu tanque, eu tenho orifício 1, vou aplicar a relação. Então fica a diferença de pressão antes e depois do orifício é igual à resistência fluídica que multiplica pela vazão mássica. Então fica PI menos PO, né? Então PI é a pressão na entrada, PO é a pressão no fundo do tanque, tá? PO. PI menos PO é igual a RF1 que multiplica Q1. Já para o orifício de saída, que é o orifício 2, eu tenho a pressão na entrada, né, do meu furo, PO, menos a pressão na saída, que é zero, porque é uma pressão manométrica, pressão atmosférica, é igual a RF2, que multiplica QO. E aí, se tratando de sistemas fluídicos, nós temos outras duas relações que a gente precisa aplicar também, né? Que é a pressão no fundo do tanque, PO, e a massa de líquido no tanque, né? MT. Então PO vai ser igual a ρGH e MT vai ser igual a ρ, que multiplica a área do tanque, que multiplica a altura de coluna de líquido. Tendo a lei e as relações em mãos, o próximo passo é a obtenção do modelo, né? Então a gente vai manipular essas nossas equações de maneira apropriada, até que no final me reste somente as variáveis de interesse, né? Que é a saída e a entrada, né? Então a gente precisa definir qual a função de transferência de interesse. Tá? No caso, a gente vai encontrar QO por PI. Essa é a função de transferência que a gente vai encontrar no final. Então a gente precisa manipular as nossas relações, as nossas leis, de maneira que no final das contas me reste somente essas duas variáveis, né? Essa saída QO e essa entrada PI.
Então, pegando as minhas relações, né, nós vamos começar a manipulá-las. Primeiramente, então, eu vou pegar aquela relação PO igual a RF2 vezes QO e vou jogar na minha outra relação que eu tenho, PI menos PO RF1 Q1. Tá? Então, eu obtenho essa primeira equação circulada aí em vermelho. Depois, eu vou pegar as relações PO igual a ρ GH e a minha relação PO igual a RF2 QO, né? E vou trabalhar também com a equação MT igual a ρ AH. Tá? Utilizando todas essas equações, eu obtenho aquela equação que está circulada em vermelho. Tá? Observe, pessoal, qual que é a minha estratégia. Né? Minha estratégia é, no final das contas, eu ter somente QO e PI. Né? Então, ó, em MT aqui, ó, massa MT, observe que no final das contas, eu obtive somente QO, tá? Que é uma das saídas, que é a saída, né? Que é uma das variáveis que eu preciso ter no final das contas. Porque a área RF2 e G são constantes. Né? Então, quando eu substituir esse MT na minha lei, eu eliminei essa minha saída MT. Eu fiquei somente com a saída QO. Né? O mesmo raciocínio foi feito para a equação Q1 aqui. Né? Então, observe, quando eu pegar esse Q1 e jogar na minha lei, eu vou obter somente variáveis de interesse. Tá? Então, PI menos RF2QO dividido por RF1. Então, observe que todas as variáveis que eu tenho aqui nessa minha equação são de interesse, né? Que eu quero que fique no final. PI é a minha entrada e QO é a minha saída. RF2 e RF1 são constantes. Então, como eu havia dito, né, nós vamos pegar essas duas equações que a gente acabou de obter e jogar na minha lei, substituída. Então, Q1 eu vou colocar aqui no ρ Q1, né, e MT no segundo termo dessa minha equação aqui, né, DMT. Observem que, feito isso, só me resta na minha equação final a saída QO e a entrada PI. E aí o que eu vou fazer? Vou manipular matematicamente isso de maneira a isolá-las e obter a minha função de transferência. Então aqui nesse slide são as manipulações matemáticas, né? Então a gente faz a distributiva, né? Isola os termos, tá? E no final das contas a gente vai obter a relação QO por PI em função da variável D, né? Que é a minha função de transferência. Então, não tem segredo, pessoal. Das equações que a gente obteve das relações da lei, a gente vai manipulá-las, tá? De maneira a obter somente a minha saída e a minha entrada, né? QO e PI. Simples assim, tá? Quando eu tenho sistemas com um único tanque, é assim que a gente faz. Né? Quando a gente tiver mais de um tanque, a gente vai ter que aplicar Cramer, tá? Para a gente conseguir fazer isso. Né? Quando eu tenho um tanque só é fácil, eu consigo ir manipulando até chegar nesse resultado final aí. Aí nós temos a nossa função de transferência na forma padrão, né? Ou seja, analisando o denominador da função de transferência, a equação característica, o termo que não tem D, né? que não tem a função a variável de Laplace, né? Esse termo ele tem que ser 1, tá? Então tem que ser alguma coisa vezes D mais 1, tá? Esse mais 1 significa que eu estou na minha forma padrão, correto? Ah, mas e se tiver aqui mais 20, mais... Então tem que pegar e dividir todo mundo por 20, até que eu fique com somente 1. É claro que quando a gente está trabalhando com problemas literais, né, com RF, área, né, a gente vai ter que pegar tudo que tiver ali, né, mais esse monte de sopa de letrinha aí, e dividir por essa sopa de letrinha em todo mundo, até que eu tenha somente 1 ali. Então, se tivesse, por exemplo, mais RF1 vezes RF2 ali, o que eu ia ter que fazer? Dividir todo mundo por RF1 vezes RF2. Né? Aí eu fico com mais 1 ali. Aí, somente para organizar e dar nome aos bois aqui, ó, eu tenho K1 dividido por
tal que multiplica D mais 1. Né? Essa é a forma padrão de uma função de transferência de primeira ordem. Né? Em que K1 é o ganho da minha função de transferência e o meu tal é a constante de tempo. Né? Que são variáveis muito importantes para a gente... Variáveis não, né? São dados muito importantes, né? A constante de tempo e o ganho da função de transferência, para a gente traçar o gráfico de resposta, né? Resposta no tempo, dada uma entrada pressão, como é que fica a minha saída vazão, QO. Tá? E como exercício para essa semana, né? Como para praticar esse conteúdo novo, eu gostaria que vocês obtivessem a função de transferência para as outras saídas. Lembra que eu falei que existem várias saídas nesse meu problema? Então, ó, Q1 é uma saída, a altura da coluna de líquido é outra saída, PO, que é a pressão no fundo do tanque, é outra saída, e a massa no tanque também é outra saída. Tá? Então, eu gostaria que vocês obtivessem essas 4 funções de transferência para a mesma entrada PI. Tá? Então, vai ficar Q1 por PI, H por PI, PO por PI e MT por PI.